Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Aula de hoje de matemática, iremos estudar o conteúdo sobre possibilidade, sobre chances. Então, nós iremos conhecer os conceitos que envolvem possibilidade, probabilidade, e para isso nós iremos trabalhar as páginas do livro didático 15 a 17 e depois também iremos fazer atividades lá no livro de atividades, página 29 e 30, para fixar o que já foi trabalhado, certo? Então, vamos lá para o livro didático. Muito bem, então aqui com o material já em mãos, vamos ler logo no início aqui do livro. Qual é a chance? No dia a dia, muitas vezes ouvimos falar sobre a chance de algo ocorrer. Veja estes exemplos. Então, vamos ler aqui quais são os exemplos que nós temos sobre chance, possibilidade, como nós podemos encontrar esses exemplos em nosso dia a dia. Primeiro exemplo. Atualmente não existe chance de se fazer uma viagem no tempo, ou seja, não tem possibilidade de fazer isso. Fazer uma viagem no tempo, voltar no tempo, tem como a gente fazer isso? Não, ou seja, não tem chance para essa finalidade, tá? Não dá para voltar no tempo. Segundo exemplo, a chance de ocorrer um grande terremoto no Brasil é quase nula, ou seja, quase zero, é zero. Não tem chances de ocorrer um terremoto aqui no Brasil. Um casal tem uma chance de 100. Um casal tem uma chance em 100 de ter filhos gêmeos. Então, ele tem uma chance em 100 de ter filhos gêmeos. A chance de alguém ganhar na Mega Sena é de uma chance em 50.063.860. Ou seja, é uma chance só dentro de todo esse valor, 50.063.860. Ou seja, são poucas, né? Poucas chances de ganhar na Mega Sena. Mega Sena é aquele jogo de aposta em que você marca alguns números que você acha que pode ser selecionado, sorteado, né? Você faz ali um palpite. Então, assim, você verifica se há possibilidade, a chance de você conseguir ser sorteado e ganhar o prêmio da Mega Sena. Então, aqui nós temos esse exemplo. A chance de alguém ganhar na Mega Sena é de uma chancezinha em 50.063.860. Último exemplo. No jogo de cara ou coroa, que são as faces da moeda, a chance de sair cara é igual à chance de sair coroa. Então, tem as duas possibilidades. Ou pode sair cara ou pode sair coroa. Muito bem. Então, sabendo disso, você vai responder. O que significa dizer que uma chance é quase nula? O que isso significa? Que é muito difícil, né? Que a chance de ocorrer ou de ganhar alguma coisa é muito difícil. Quase zero. Segundo pontinho, o que você entende por uma chance só, em 50.063.860? Essa chance aqui, ó, nesse exemplo, da pessoa ganhar na Mega Sena, por exemplo, é uma chance grande ou é uma chance muito pequena de ganhar esse prêmio aqui na Mega Sena? O que você acha? Terceiro pontinho. Quando dizemos que não existe chance, que número podemos relacionar a isso? Ou seja, não tem chance de ganhar o prêmio. Imagina só, vamos supor num exemplo aqui da Mega Sena. Você não existe chance de ganhar na Mega Sena. O que isso significa? Quando nós usamos essa palavra, não existe chance, essa informação representa o quê? Que a possibilidade é igual ao quê? A zero. Ou seja, dizemos que é nula, praticamente a pessoa não tem chance. Continuando, lápis na mão.
Número 1. Imagine um jogo de loteria em que você precisa acertar 4 números, entre os números de 1 a 6. Jogo de loteria, gente, são aqueles jogos de aposta, que geralmente eles são disponíveis para as pessoas lá nas casas lotéricas. A pessoa escolhe um tipo de jogo e esse jogo ele tem um prêmio. Só que para você ganhar esse prêmio, você tem que fazer o seu jogo. Você tem que selecionar vários números. E se os números que você selecionar, que você escolher for sorteado, aí você é o ganhador desse prêmio. Um dos prêmios que são mais buscados, que as pessoas jogam muito sempre direto, é a Mega Sena, porque é um prêmio muito bom, né? Muito dinheiro acumulado. Mas as chances de ganhar são o quê? São poucas, né? É difícil ganhar na Mega Sena. Tem gente que faz jogo aí há muito tempo e ainda não conseguiu ser milionário, mas nunca é tarde. Então, você vai escolher 4 números que está dentro desse intervalo. De 1 a 6, você tem que escolher 4 números em ordem crescente e você vai organizar aqui dentro desse quadrado, tá? Quando você terminar de montar aqui os seus números, você vai escrever todas as possibilidades de escolher 4 números. Dentro de 1 a 6, dentro desse intervalo, você pode montar uma sequência de 4 números como? Você vai escolher aqui, ó, de quantas formas diferentes você pode montar essa sequência de 4 números. Você já vai montar a sua aqui, mas aqui também você vai escrever outras, tá? Outras possibilidades, todas as possibilidades de escolher 4 números. Como que a gente pode montar isso? Você vai escrever aqui. Que chance você teria de acertar? Você vai conferir quantas possibilidades você conseguiu montar aqui e vai escrever. A quantidade de chance é a mesma quantidade que você conseguir montar aqui com os 4 números. Terceiro ponto. Compare seus números com os de um colega. São os mesmos? Qual de vocês dois tem mais chance de acertar os 4 números? Essa questão aqui você não precisa responder, tá? Porque não vai ter como fazer essa comparação. Então, não precisa. Você vai analisar de acordo com o que você montar. Letra B. Se você pudesse escolher 4 números entre os números de 1 a 8, quais números você escolheria? Então, você agora já aumentou aí as possibilidades para você. Você tem de 1 até o número 8. São mais números para você montar 4 números, tá? Você tem que montar aqui um número que tenha 4 números e tem que estar dentro desse intervalo aqui, ó, de 1 a 8. Você pode escolher, por exemplo, 2, 3, 5 e 7. Tá? Você pode organizar assim. Sua chance de acertar na escolha de 4 números seria maior ou seria menor do que com os números de 1 a 6? Percebe agora que aumentou aqui mais números para você. Antes, a sua sequência era de 1 a 6. Você poderia escolher de 1 a 6. E agora, você tem que escolher de 1 a 8. Será que a chance de acertar, ela fica maior ou fica menor? E assim você vai explicar se seria maior ou menor do que os números de 1 a 6. Número 2. Em uma caixa há 8 bolinhas, 5 vermelhas, 2 verdes e uma roxa. Apenas uma será retirada da caixa sem olhar. Escreva as cores das bolinhas em ordem decrescente da chance de ser sorteada. Nesse caso aqui, o que você precisa analisar é que, olha, tem uma cor que ela tem maior quantidade. Olha, tem 5 vermelhas, 2 verdes e uma roxa. Então, qual é a possibilidade aqui dessa cor de bolinha ser sorteada? Qual cor vai ser sorteada primeiro? A chance. Qual é a chance?
Será que vai ser sorteada as vermelhas, as verdes ou a roxa? Quem que tem maior quantidade? Então, a tendência, a chance maior de ser de quem tem mais, olha. No caso aqui, a cor vermelha. Então, a primeira chance de ser sorteada aqui seria a cor vermelha e depois verde, né? E depois roxo. Então, assim, você pode organizar aqui a sequência de acordo com as possibilidades, já que a vermelha ela tem mais, né? Tem maior quantidade. Vamos para vocês se divertirem um pouquinho. Só vou com vocês a regra da brincadeira, tá? Para o cartas é o nome da brincadeira. Destaque as cartinhas do material de apoio. Você vai precisar de lápis e papel para anotar a pontuação. Reúna-se com um colega, pode ser um familiar seu, tá? Da sua casa, você escolhe uma pessoa para jogar com você. E utilizem apenas um conjunto de cartas. Você vai buscar lá no material de apoio, vai destacar. Embaralhe as cartas e forme um monte com os números virados para baixo. Alternadamente, cada um escolhe par ou ímpar e vira a carta de cima. Se acertar, marca um ponto. As cartas não voltam mais para o monte, ou seja, quando você escolher a sua carta, você vai tirar ela de lá, não vai mais voltar, tá bom? Para o grupo lá das outras cartas, da maioria. Se virar a carta que tem essa flor aqui, que não está pintada, marca um ponto e tira mais uma carta, ou seja, continua no jogo. E se virar essa carta aqui, olha, se aparecer colorida, vai passar a vez, tá bom? E assim, divirtam-se com essa brincadeira bem legal. Lápis na mão. Agora nós vamos interpretar essa atividade, tá? Essa brincadeira. Quantas cartas são usadas no jogo par ou ímpar com cartas? Quantas cartas são numeradas? Então, aqui primeiro tem uma pergunta. Quantas cartas são usadas ao todo nesse jogo? São 12 cartas. E quantas cartas são numeradas, que aparecem um número lá, 1, 2, 3. Quantas cartas são numeradas? São quantas? 10 cartas que são numeradas, não é isso? Então, você vai escrever aqui. Letra A. Quais são as chances de tirar uma carta com o número de 2 algarismos, formado por 2 algarismos? Então, quais são as chances que você tem de tirar uma carta com um número formado por 2 algarismos? Uma chance em 12, porque são 12 cartas. Então, você tem uma chance de tirar um número que possui 12 algarismos. Muito bem, agora nós vamos continuar na letra B. Quais são as chances de sair um número com apenas um algarismo? Então, como você vai fazer para analisar? São quantas cartas ao todo? São 12 cartas. Mas, como ele quer saber quais são as chances de sair o número com apenas um algarismo, então você vai conferir aí no seu material de apoio. São quantas cartas com apenas um algarismo? São quantas cartas apenas com um algarismo? Então, esse vai ser o seu total de chance, tá? Então, você vai conferir. Tem quantas cartinhas aí com apenas um algarismo? Então, você vai conferir e o valor total vai ser referência, vai se referir a sua quantidade de chances, tá? Do total de 12, você vai ter lá uma quantidade de chances de sair um número com apenas um algarismo. Letra C. Esse é um jogo justo? Explique sua resposta. É justo, sim ou não? Como você faz para analisar? Se o jogo ele se chama par ou ímpar das cartas, então existe uma quantidade de números ímpares e existe uma quantidade de números
pares. Essas quantidades, elas são iguais? Ou tem mais número ímpar e menos números pares? Então, se for justo esse jogo, é porque tem a mesma quantidade. Tem a mesma quantidade para par e a mesma quantidade para números ímpares. Então, você vai conferir, vai analisar se é um jogo justo, se as quantidades são iguais ou são diferentes. Questão número 2. Thelma e Edgar estão jogando para o ímpar com cartas. Agora é a vez de Edgar. Veja como está o jogo. Então, aqui eles organizaram as cartas. Então, você vai analisar aqui o jogo das crianças. Olha só. Temos aqui o Edgar e a Thelma. Eles já têm aqui um jogo formado pelas cartas 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 10. As cartas que ainda faltam sair, quais são? Ainda faltam as cartas de número 4, número 8 e número 9. Edgar tem mais chances de pontuar escolhendo par ou pedindo ímpar? Explique a sua resposta. Ele vai ter mais chance de pontuar se ele escolher um número par ou um número ímpar? Aí você vai explicar aqui, tá? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Olha só o jogo aqui. A maioria só tem o quê? Número ímpar. Então, ele vai ter mais chance de pontuar se ele escolher par ou se escolher o ímpar, número ímpar. Você vai explicar. Letra B. Em outra partida, o jogo estava assim. Então, aqui nesse jogo, temos a carta de número 1, 3, 5, 7, 9 e 10. Era a vez de Thelma e ela marcou um ponto. Será que ela escolheu par ou escolheu ímpar? Ela analisou o jogo, fez a análise dela. Será que ela marcou ponto? Ela escolheu par ou ímpar? Está dizendo aqui que ela marcou um ponto, sim. Agora, resta saber se ela escolheu par ou ela escolheu ímpar. Já dá para a gente descobrir aqui, ó. Tem muitos números ímpares, né? Então, você vai analisar se ela escolheu par ou escolheu ímpar para poder ter marcado ponto. Qual era a chance de Thelma de tirar uma carta ímpar? Será que ela tinha chance ainda de tirar número ímpar? Será que ela ainda tinha mais opções de tirar números ímpares aqui no jogo? Será sim ou não? Aí você vai explicar. Olha para o jogo aqui, tá? Aqui já está cheio de número ímpar. Então, qual era a chance de Thelma tirar uma carta ímpar? Ela tinha muitas chances ou não tinha chances? E aí você vai analisar e vai explicar a sua resposta. Certinho? Então, esse foi o nosso combinado da aula de hoje, certo? Até a página 17 aqui no livro didático, tá? Mas ainda tem algumas questões lá no livro de atividades. Então, vamos lá para o livro de atividades também. Muito bem, então aqui a atividade no livro de atividades, na página 29 e página 30, são as páginas que nós iremos fixar o entendimento referente ao conteúdo que já foi trabalhado, tá, gente? Sobre medidas de capacidade. Então, vamos lá começar aqui a explicação da questão. Questão de número 1. Você já reparou que na maioria das receitas os ingredientes são medidos em colheres, xícaras ou copos? Pode grifar essa informação aqui. Um copo americano, xícara de chá e uma colher de sopa. Essas informações aqui, realmente, eles são utilizados para fazer várias receitas deliciosas. Bolo de chocolate, bolo de milho, pudim. Quem gosta de pudim? Então, geralmente se usa nas receitas essas medidas aqui, tá? Para poder fazer o cardápio, para poder fazer lá o alimento. Bolo, pizza, bolo de milho, vários, brigadeiro. Então, são várias receitas que se usam essas medidas.
Observe na tabela alguns objetos usados como medida em receitas e a capacidade aproximada em milímetros de cada um deles. Então, aqui nós temos, nessa primeira coluna, objetos de medida e na segunda coluna, a capacidade. Então, uma xícara de chá. Uma xícara de chá, qual é a capacidade dela? 240 ml. Então, é a medida dela, tem 240 ml, ou seja, mililitros, tá? E o copo americano? 190 ml. E a colher de sopa? 15 ml. Então, aqui nós temos as definições da capacidade de cada objeto, que se usa para fazer as medidas durante a receita. Certinho. Letra A. Escreva os ingredientes líquidos desta receita, trocando a quantidade de xícaras e de colheres pela capacidade equivalente em mililitros. Como você vai fazer isso? Primeiro, você vai ler aqui a receita. Então, vamos ler junto. Essa receita aqui é um bolo de fubá bem delicioso. Olha que tá uma cara de muito bom, saboroso, né? Bolo de fubá, 3 ovos inteiros. Para fazer essa receita, vai precisar de 3 ovos inteiros, 2 xícaras de chá de açúcar. 2 xícaras de chá é essa referência aqui, ó. 2 xícaras dessa aqui de açúcar. 2 xícaras de chá de fubá, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, meio copo americano de óleo, 1 copo americano de leite e 1 colher de sopa de fermento em pó. Então, o que está pedindo para fazer? Essa quantidade de óleo aqui, essa informação, você vai ter que transformar esta informação aqui de meio copo americano de óleo para ml. Como você vai fazer isso? Você vai, se aqui está falando, ó, pode grifar aí com o seu marca-texto, meio copo americano de óleo. Meio copo, essa palavra meio já nos dá a ideia de metade. Então, como você vai transformar essa informação aqui para ml? Você vai aqui, olha, meio copo americano. Se um copo desse aqui americano tem essa capacidade de 190 ml, então meio copo, a metade dele vai ter quantos ml? A metade. Então, qual é a operação que você tem que fazer aqui? Uma divisão, em que você vai pegar esta informação e vai dividir por 2, porque tudo que é metade é dividido por 2. Então, meio copo americano de óleo. Então, você vai fazer essa operação e vai encontrar a quantidade em ml, certo? E leite, como você faz para encontrar essa informação aqui? Olha, 1 copo americano de leite equivale a quantos ml? Cadê o copo americano? Um copo americano de leite. 1 copo americano de leite equivale a quantos ml? Super fácil, nem precisa fazer conta, né? Já está aí praticamente a resposta para vocês, certo? Muito bem. Letra B. Complete a tabela com a quantidade de cada ingrediente em mililitros. Então, você vai fazer a mesma análise. 1 xícara de chá de leite em ml equivale a quanto? Então, vamos ver. 1 xícara de chá de leite. 1 xícara de chá de leite equivale a quantos ml? Então, você vai escrever aqui 240 ml. E 2 xícaras de chá de água. Essa mesma xícara, esse mesmo objeto aqui, só que de água, duas dela. Então, você vai fazer o que para descobrir? Se são 2 xícaras, você vai multiplicar essa informação aqui vezes quanto? 240 vezes quanto? Vezes 2, porque são 2 xícaras. E aí, você vai fazer aqui o seu cálculo. 2 vezes 240, que vai ser igual a quantos ml? Aí você vai encontrar, certo? Muito bem. Meia xícara de chá de suco de laranja. Meia xícara. Meia a gente sabe que é metade.
E para fazer o cálculo de metade, a gente sempre divide por quanto? Por 2. Então, meia xícara de chá. Você vai pegar 240 e vai dividir por 2. E assim você vai encontrar a quantidade aqui, olha, de suco de laranja em ml. Você pode fazer a divisão em um espaço, tá? Pode ser no caderno também, que tem mais espaço lá. Então, assim por diante, tá, quarto ano? Vocês vão continuar aqui a mesma análise. Número 2. Marcela comprou uma garrafa de suco concentrado de goiaba. Quantos litros de suco de goiaba podem ser preparados com 200 ml de suco concentrado? Então, nós temos aqui o suco de goiaba que a Marcela comprou. E aqui nós temos uma informação do modo de preparo. Essa quantidade concentrada aqui, ela tem que ser diluída em diluir uma parte de suco concentrado em 4 partes de água e adoçar a gosto. Então, como você vai analisar essa questão? Quantos litros de suco de goiaba podem ser preparados com essa quantidade aqui de 200 ml? Com a quantidade de 200 ml de suco. Quantos litros de suco de goiaba podem ser preparados com 200 ml de suco concentrado? Então, como você vai pensar? Aqui nessa informação já está dizendo que é uma parte do suco mais 4 partes de água. Então, uma parte de suco mais 4 partes de água é igual a quantas partes? Igual a 5 partes. E aí você vai pegar esse número 5, que é a quantidade, e vai fazer uma operação de multiplicação aqui com 200 ml, para descobrir quantos litros de suco podem ser feitos com essa quantidade aqui, olha, de 200 ml. Então, você vai fazer uma operação. Qual é a operação? Uma parte de suco mais 4 partes de água vai ser igual a 5. Então, você vai fazer uma operação de multiplicação, né? 200 vezes o 5. E assim você vai encontrar a quantidade de litros. Quantidade de ml também, pode ser em ml, tá? Quanto que se pode preparar com essa quantidade aqui, certo? Número 2. Para fazer 2 litros de suco de goiaba, são necessárias mais de uma garrafa de suco concentrado igual a essa? De novo, para fazer 2 litros de suco de goiaba, são necessárias mais de uma garrafa de suco concentrado igual a essa? Quando você terminar de fazer a letra A, você vai conseguir fazer a questão B, a letra B. Então, para fazer 2 litros de suco, são necessários mais de uma garrafa dessa ou menos de uma garrafa, tá? Letra C. Para preparar 1,5 litro de suco de goiaba, Marcela usou 1 litro de água. Para preparar 1,5 litro de suco de goiaba, Marcela usou 1 litro de água. Marcela usou a quantidade de água indicada na embalagem? Então, vamos analisar. Você sabe já que 1,5 litro equivale a 1.500 ml. Então, a Marcela usou 1 litro de água para preparar 1.500 ml. Será que ela usou a quantidade indicada que tem aqui na embalagem? Será que ela fez essa análise de usar essa quantidade aqui? Então, explicando para vocês aqui a letra C, 1,5 litro é igual. 1 litro é igual a 1.000 ml, mais meio litro, que é igual a 500 ml. E quando você junta aqui, soma os dois, 1.000 ml mais 500 ml, forma 1.500 ml, que é a mesma coisa que 1,5 litro. Então, para saber se a Marcela usou a quantidade de água indicada na embalagem, nós temos que primeiro fazer essa análise e depois
fazer uma divisão, realizar uma divisão de 1.500, que é referente a 1,5 litro, dividido para 5, que é referente à quantidade de partes, que é uma parte de suco concentrado e 4 partes de água. Então, 5. 1.500 dividido para 5 vai ser igual a quanto? Então, continuando aqui. Então, nós temos a quantidade total, 1,5 litro é igual a 1.500 ml. Então, sabendo disso, faz a divisão, 1.500 dividido para 5, que é o total de partes, uma parte de suco, mais 4 partes de água, que é igual a 5. Então, 1.500 dividido para 5 vai ser igual a 300 ml. Então, 300 ml vai ser multiplicado por 4, porque 4 é referente à quantidade de água, quantidade de parte de água, que dá para fazer com aquela quantidade lá do suco que tem naquela garrafa. Então, 300 vezes 4 vai encontrar o número, você vai encontrar a quantidade de ml que Marcela deveria ter usado, tá? Você vai encontrar a quantidade de ml que a Marcela deveria ter usado para preparar 1,5 litro de suco, correto? Então, você vai responder lá no livro. Isso aí você vai registrar o seu cálculo aqui nessa questão, correto? Muito bem, então esse foi o nosso combinado, tá, da aula de hoje, página 29 e 30 no livro de atividades. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau, tchau!